Oi, gente. Vamos arrumar agora pra viajar. Gente, eu tô indo pro Rio de Janeiro, passar um tempo lá. Tô querendo ir definitivo, não hoje, né? Mas tô pensando seriamente em morar lá. Sabe, dar uma saída daqui, porque mudar um pouquinho de vida, mudar de áreas, né? Pra praia, gente, eu tenho sonho de morar na praia. Eu amo o mar. Tô pensando em ir pra praia e morar lá, sabe? Eu vou ver o que eu faço pra eu poder ficar lá pelo menos uns 6 meses, mais ou menos, sabe? Espera só um pouquinho. Deixa eu passar um drink no rosto. Mas eu tô... Muita coisa acontecendo de uma vez na minha vida. Tô precisando de ir pra outros lugares. Sabe? Viver outras coisas, conhecer outras pessoas, sabe? Tô muito cansada disso. Essa vida aqui em Minas Gerais não tá boa, não. Vou morar lá em Cabo Frio. Tô achando, né? Tô pensando. Vou ver as possibilidades de eu ficar lá pelo menos uns 6 meses. Eu tô indo pra lá, né? Vou ficar lá no fim de semana. Fim de semana não. Vou ficar lá até na outra semana. Talvez até mais. Vou ver. Mas tô pensando em morar mesmo, sabe? A gente tem um apartamento lá. E mudar. Gente, meu sonho é morar na praia. Sempre foi, né? Agora não tem nada que me segura aqui mais. Espera só um pouquinho. Ah, não, deixa eu pegar aqui. Minha basezinha. Você, gente, como vocês estão? Tá tudo bem? Ai, gente, eu tenho passado uns dias tão estressantes. Mas Deus é fiel, né? Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. Mas aqui, não há nada tão ruim que não possa piorar. Mas também não há nada tão ruim que não possa melhorar, gente. Entendeu? A gente tem que entender que todas as circunstâncias, tudo que a gente passa na nossa vida, pode ter um propósito, né? Um propósito de Deus de mudar a gente, de mudar a nossa vida, de nos conduzir para outros lugares, para outra vida que a gente talvez não esteja esperando, mas que Deus tem para nós. Vamos abrir o coração para o que Deus tem para nós, né? Deixa as coisas do passado para trás, esqueça o que passou, não vamos perder a nossa vida, os nossos anos, a nossa beleza, pensando nas coisas ruins que ficaram para trás, né? Nas mágoas. Vamos esquecer as coisas ruins e olhar para frente, né? Para aquilo que Deus vai fazer a partir de hoje nas nossas vidas. E Deus tem coisas novas, melhores para nós, para você, para mim, né? Vamos a partir de hoje começar uma nova vida, né? Uma nova história. Cada um vivendo a sua vida, mas todo mundo feliz, tentando ser feliz, né? Mas Deus é bom, gente. Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Deus está com a gente, Deus está cuidando. O coração pode estar triste, mas amanhã a gente vai estar feliz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Então, a gente tem que ir pra cima, olhar pra frente, gente. Na hora que você tá triste, na hora que você tá com problema, você acha, ai, minha vida acabou. Não, não acabou. Pensa quantos anos você viveu até hoje e viveu sem o que você queria. Você não viveu? Então pronto, você pode continuar vivendo. Pera aí só um pouquinho, deixa eu só pegar um lápis de olho aqui. Olha, pensa numa coisa. Você pode ter conhecido muitas pessoas que te decepcionaram daqui pra trás, até hoje. Mas você pode conhecer pessoas novas que podem
não te decepcionar, que possam agregar na sua vida a partir de hoje. Então vamos abrir o coração pro que Deus tem para nós daqui para frente. Parar de olhar pro que foi para trás, do que foi, né, do que poderia ter sido, esquecer essas coisas e olhar para frente, abrir os olhos para as coisas que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida. Gente, a pior coisa que existe é você ficar lamentando de coisa que não deu certo na sua vida. Não deu certo? Ok, beleza. Quer chorar? Chora. Mas não vamos ficar chorando pro resto da vida. Vamos olhar pra frente. Vamos olhar pro alto. Que o que Deus tem pra nós ainda está lá. Tá tudo preparado. Tá tudo preparado. Deus tá guardando o melhor de Deus pra nossa vida. E às vezes tá mais perto do que ai, Deus, você é lindo. Às vezes tá mais perto do que você imagina. Porque chegou uma mensagem aqui exatamente do que eu tava falando. Por isso que eu tô rindo. Então, às vezes o que você pensa que era pra ser, não é. E o que você acha que não era, é. Entendeu? Eu tava falando aqui exatamente sobre isso e uma pessoa me mandou mensagem aqui agora, exatamente caiu a mensagem aqui. Por isso que eu tô falando com você, gente. Vamos olhar pra frente, para aquilo que Deus pode fazer na nossa vida daqui por diante. Porque talvez aquilo que Deus tem pra você só não chegou porque você ainda estava resistindo à voz de Deus. Porque você ainda estava fazendo aquilo que Deus não queria, entendeu? Na hora que você soltar aquilo que Deus não quer, aquilo que Deus quer vai vir na sua mão. E vai ser algo tão perfeito, tão lindo, muito melhor do que você imagina. Gente, eu tenho recebido um monte de profecia, de palavras inspiradas de Deus, pessoas chegando pra mim falando comigo que aquilo que Deus tem pra mim é muito melhor do que eu imagino. Que eu tava assim até meio duvidando, sabe, disso. Mas hoje Deus me fez refletir sobre isso. Sabe, às vezes você quer muito uma coisa que você não para de olhar para aquilo que você quer e você não enxerga, você não abre os olhos pro lado para olhar aquilo que Deus quer para você. Aquilo que Deus quer para você pode estar mais perto de você do que você imagina e você fixado naquilo que Deus não quer. Então, vamos abrir os olhos, porque o que Deus tem para nós às vezes está do seu lado. Você lembra de Agar? Vou falar para vocês a história de Agar. Gente, a história de Agar é muito triste, sabe? Ela era serva de Sara, esposa de Abraão. Ela não tinha culpa nenhuma. Colocaram ela numa situação de, né, constrangedora de ter um filho com o patrão, porque ela não, a esposa não podia ter filhos. E depois que o filho cresceu, né, ela ficou assim meio achando que era esposa dele. Aí ela foi ai. Aí depois a mulher mandou expulsar ela de casa, tá? Gente, que absurdo, né? Abraão era um homem de Deus, mas ele foi cruel com aquela mulher. Ela não tinha culpa nenhuma daquilo. Quem armou tudo aquilo ali foi ele e a esposa dele. Ele poderia ter dispensado ela com alguma coisa, com bens, com servos, com cavalos, para levar eles para outro lugar seguro. Nem água eles não deram para a mulher. Eu achei assim, ele é um homem de Deus, mas existem homens de Deus, gente, que podem ter atitudes extremamente perversas e más. Uma atitude mais bonita, mais correta que Abraão deveria ter tido era ele mandou ela embora sem nada, sem absolutamente nada com aquele menino. Poderia ter mandado servos, comidas, para levar ela até algum lugar e depois, né, essa pessoa até voltava, mas
despediu ela sem a menor dignidade, sem tratá-la com o menor respeito, a menor dignidade. E essa mulher ficou abandonada no deserto com seu filho, com o filho de Abraão. E ele nem se importou com o filho dela. E ele era um homem de Deus. Você vê que tem pessoas que são de Deus, que têm atitudes perversas e cruéis. Mas Deus não abandonou Agar. O anjo do Senhor apareceu para ela e cuidou deles, mostrou e abriu os olhos de Agar para ela ver um poço de água que estava perto, que ela não estava enxergando. Então, às vezes, gente, aquilo que você precisa, você pode ter sofrido uma grande decepção. Você não pediu, igual no caso dela, ela não pediu para ter filhos, ela não procurou isso, ela foi injustiçada, foi tipo assim, expulsa sem nada. O filho daquele homem, ele largou ela com ele, nem aí, abandonou aquela mulher com aquele menino no deserto. Ela estava assim, querendo morrer, mas achando que não tinha água para beber. Só que o poço estava perto dela. Só que o desespero era tão grande que ela não enxergava que o poço estava ali. Então, o anjo apareceu e mostrou para ela o poço da água. E aquilo ali foi o que ela precisava para ter ânimo e ter força para continuar caminhando. Às vezes o que você está esperando, o que você está buscando, está diante de você. Só que o seu desespero, o seu olhar de ficar olhando para trás, ficar olhando para aquilo que você perdeu, para aquelas pessoas que te decepcionaram, para aquilo que fizeram para você lá atrás, muitas vezes está impedindo de você de ver a solução que está diante dos seus olhos. E o próprio Deus, ele vai abrir os seus olhos para você enxergar aquilo que ele tem para você, que talvez você não esteja enxergando, que está perto de você, que está do seu lado e você não está vendo. Então, essa é a palavra que Deus deu para mim hoje. E Deus me deu uma palavra, gente. Eu não sou muito mística, não. Mas eu estava dirigindo, passou um caminhão perto de mim com uma mensagem. Porque o que eu estava decidida a fazer, eu queria fazer uma coisa, sabe? E a frase do caminhão era a frase que Deus falou pra mim. Eu não sou disso, mas hoje foi. Eu até tirei uma foto. Então, assim, o que Deus falou comigo era tipo, abre os olhos. Abre os olhos. Você tá enxergando e você tá igual a Agar. Você tá olhando pra Abraão e pra Sara, que te decepcionaram, que te abandonaram, que te largaram. Você tá aí sozinho chorando? Mas o poço está diante de você. Deus tem uma herança e uma promessa para você. Deus tem algo lindo diante de você que você não está enxergando porque você está fixada, olhando para aquilo que você perdeu. Mas aquilo que Deus tem para você está perto de você e você não estava enxergando. Então, abre seus olhos, minha querida, meu querido, minha querida. Peça a Deus para abrir os seus olhos. Se você não estiver conseguindo enxergar o poço que você precisa, a água que Deus reservou para você, peça a Ele para abrir os seus olhos, tá? Porque às vezes você tá tão focada naquilo que fizeram com você, nas decepções, nas pessoas ruins que você encontrou no caminho, nas perdas que você teve, que você só sabe lamentar e querer a morte como ela queria. Mas Deus já tinha preparado para eles um poço com águas novas, com uma vida nova, com uma história nova, diante dos olhos dela, mas ela não estava vendo. Então tudo cooperou para que ela fosse para onde Deus queria. Deus tinha uma promessa para Ismael. Deus também tinha uma bênção para Ismael. Então Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma bênção para você. Deus tem algo grande para você, está diante dos seus olhos, mas você não estava vendo. Peça que Deus abra os seus olhos para que você veja. Porque hoje Deus abriu os meus olhos. Graças a Deus por tudo. Até pelas pessoas que fizeram mal contra mim. Eu agradeço a Deus. Porque Deus usou todas essas situações para me mostrar o caminho. Onde eu deveria ir. E onde eu não deveria ir mais. Deus abençoe vocês. Existe algo para você. Esqueça o que fizeram com você, as pessoas más que ficaram para trás, deixa elas para trás e vai adiante e olhe, abre os seus olhos para você enxergar o poço que Deus tem para você diante dos seus olhos. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Deus tem grandes coisas para você. Em breve você dará um grande testemunho, e eu também, um grande testemunho
disso que está acontecendo nas nossas vidas. Tá bom? Grande beijo. Tchau.